Todo mundo que estava no Japão desapareceu. Agora eles estão presos em uma cidade deserta, forçados a competir em jogos mortais. Cada erro é fatal, e tudo nesse mundo é feito para te matar. Mas você pode se dar muito bem seguindo algumas regras bem importantes. Nós somos apresentados a esse cara aqui. Ele se chama Arisu. Ele passa horas e horas jogando e parece um bunda mole nerd. Mas como dizem, as aparências enganam muito. Ele é um gamer bem experiente, entende de matemática, mecânica e tem muita agilidade com os dedos. Pode parecer um hobby bem inútil, mas esse tipo de jogo treina o cérebro para tomar decisões práticas rápidas em situações de tensão. Além disso, ser acusado de ser um fracassado pela sua família todos os dias vai deixá-lo constantemente sob pressão. Às vezes, tudo o que a gente precisa é um empurrão para destravar tudo do seu lado. Ele se junta ao seu amigo que se chama Karubi, que trabalha como atendente de bar, e o Shota, que trabalhava em TI. Ambos foram demitidos no mesmo dia. Todos eles tiveram um dia muito cheio. Tudo o que eles queriam era resetar a vida deles. O Karubi começa a imaginar o que eles fariam no caso de um apocalipse zumbi e acha que o Arisu tem a maior chance de sobrevivência. Ele parece avaliar bem o potencial e também os pontos fracos das pessoas, o que imediatamente o faz um bom líder em situações de crise. No entanto, ele tem um ponto fraco: a consciência situacional. Assim que eles correm para a calçada, o cara do bar escuta um barulho de explosão que aparentemente parecia ser fogos de artifício. O barulho chama a atenção da multidão, inclusive da polícia. Achando que estão em apuros, eles se escondem no banheiro público. As luzes se apagam misteriosamente e não voltam, e tudo lá fora fica em silêncio. Os amigos saem do banheiro e descobrem que a cidade inteira estava abandonada e que os telefones deles pararam de funcionar. Isso é muito perturbador, mas é preciso manter a calma nessa situação. Agora eles têm muito o que descobrir, afinal, nós temos uma cidade inteira só pra gente desvendar o que tem nela. E antes da nossa história começar, os primeiros que pediram salve no vídeo passado: Cecília, Eli Jorge, Guidora, Good Luck e o José Ramal. Muito obrigado, pessoal, e todas as outras que comentaram. Eu tô vendo vocês e eu prometo que eu vou tentar trazer todo mundo. O nome da história de hoje é Alice in Borderland, primeira temporada completa. Nós não sabemos mais o que aconteceu, então precisamos explorar a cidade em busca de alimento, fogo, água, animais ou qualquer sinal de vida. Nem todas as perguntas terão respostas, mas pelo menos precisamos verificar a situação em como estamos agora. Um painel de um prédio durante a noite se acende com uma mensagem de boas-vindas e o jogo os orienta a seguir até o edifício da GM, o único lugar no bairro com energia elétrica. Claramente, não devemos confiar nesse jogo. Primeiro, eu iria procurar proteção. O Japão tem leis de armas relativamente rígidas, mas você pode conseguir comprar rifles e existe uma loja bem próxima de onde eles estavam, pelo menos na vida real, então é pra estar lá também. Eu também tentaria arrumar uma lanterna, bateria e uma mochila antes de investigar o que estava lá. Eles chegaram ao local, mas não encontram ninguém. Eu daria uma volta no entorno do prédio para ver se podemos descobrir mais explorando para que serve esse prédio. Nós não sabemos de nada ainda. Eles entram no prédio e sentem a presença de alguém. Eles encontram uma mesa com telefones. Esses telefones funcionam e têm reconhecimento facial, mas não tem sinal. Isso é bastante suspeito. Uma voz robótica inicia uma contagem regressiva de 2 minutos para que todos os outros jogadores entrem no jogo. Aí que entra essa mulher bonitona com a revelação bombástica. Eles agora são jogadores em um jogo e fugir não é uma opção. O mais importante é manter a calma, porque eles querem saber a capacidade de observação e é mais importante para você do que nunca observar tudo o que está acontecendo. E se nós tivéssemos feito isso antes, nós teríamos imaginado que essas luzes estavam nos atraindo até aqui por algum motivo. Para sobreviver nesse novo mundo, nós precisamos observar cada detalhe, por menor que ele seja. Então outra garota chegou e atravessa os lasers e também fica presa com o resto do grupo. E é claro, se isso aqui é um jogo, então esses são os membros de um time ou concorrentes. A partir de agora, tudo deve ser pensado em termos de competição e sobrevivência. Lembre-se, sobreviver em primeiro lugar. Então com certeza eu iria começar a avaliar os pontos fracos dos meus oponentes. Essa mulher estava vestida para impressionar. Isso significa que ela pensa mais em termos de percepção da cidade. Ela também com certeza sabe muito, mas não parece estar muito disposta a ajudar, o que significa que não trocaria as informações que tem se não ganhar nada em troca. Tudo isso significa que nós não podemos confiar nela de jeito nenhum.
Eles saem do elevador e encontram uma sala com 2 portas, Viva e Morte. Tudo que eles têm que fazer é escolher a porta certa, e tudo tem um limite de tempo, dificuldade de 3 paus, e se eles vencerem, serão libertados do prédio. O cara do TI começa a filmar no telefone dele. Essa era uma ótima ideia, porque eles conseguem registrar as informações na medida em que as coisas acontecem. Eles deveriam ter começado a fazer isso desde o começo. A mulher fala para eles escolherem a porta da direita, mas não explicou o porquê. O pessoal começa a observar os sinais de que ela estaria mentindo, principalmente o amigo do Arisso, que fica olhando. Ela troca o apoio de pé, postura defensiva, e quando a pessoa evita o contato visual, tá na cara que tem alguma coisa aí. E essa mulher? Bom, essa mulher demonstra todos os 3, e de jeito nenhum eu abriria aquela porta, mas nem lascando. A minha vida em primeiro lugar sempre. Se ela quer abrir a porta, ela que vai e abra. Mas nós precisamos avaliar algumas coisas aqui, como a geometria e o espaço. Nós precisamos descobrir até onde vai esse jogo e as regras de tudo. Isso é um teto falso, então eu tentaria subir. Eles poderiam remover as placas para avaliar melhor a situação. Existe, claro, uma possibilidade bem óbvia de que, atrás da porta, existe alguma armadilha. Então eu iria pegar uma dessas lâmpadas e jogá-la pela frente da porta para ver se alguma coisa iria acontecer. Lasers, serras, qualquer coisa. Mas começou a sair fumaça do chão e eles precisam tomar uma decisão antes de sufocar. A mulher pressiona a menina que estava ali a tomar uma decisão rápida. Ela entra em pânico e corre pela porta, morrendo logo em seguida. Devemos lembrar sempre que esse aqui é um jogo mortal e as consequências são catastróficas. A mulher, por outro lado, abriu a porta e saiu por ela. Eles correram atrás dela e o grupo escapa por pouco enquanto a sala é incendiada. Nessa nova sala, a mulher tenta persuadir o Arisso como aconteceu na sala passada e ele quase abre a porta, mas o Karobi vai na frente e eles conseguem escapar por pouco. A cada sala, o jogo dá menos tempo para os jogadores e até aqui eles se saíram bem, mas a não ser que eles descubram um padrão, todos vão morrer. Nós precisamos de algumas informações para nos ajudar a decidir qual sala nós vamos escolher. Existem pelo menos 3 salas seguidas até esse ponto. E julgando por onde passamos, estamos no lado esquerdo do prédio, porque nunca tem portas desse lado da parede. Além disso, todas as salas têm os 4 lados iguais. As salas podem fazer parte de um quadrado de 9 ou 8 salas idênticas, mas de fato a observação é a chave para decifrar tudo isso, porque se nós prestássemos atenção, nós teríamos notado no mapa de evacuação que o prédio tem uma base quadrada e portanto deve ter 9 salas no total. Eliminando as que nós já passamos, nós poderíamos dividir as salas com base nas anteriores, mas o Arisso percebe isso de outra forma. Usando o modelo e o comprimento de uma BMW que ele viu na porta do prédio, que ele tinha visto antes. Ele pode calcular o tamanho do prédio, ele mede o tamanho da sala pelos pés para calcular o tamanho total do jogo. A estratégia deles funciona perfeitamente, eles chegaram até a última sala, mas notaram algo errado. Eles estavam na parte de trás do prédio do lado esquerdo. Essa porta não levava a lugar nenhum, mas a outra sala levava onde a menina morreu. Nós temos que prestar muito atenção, porque todo prédio tem uma saída de incêndio, e nós não vimos nada até agora. Então, prestando atenção no mapa do prédio, a saída ficava na direita, mas se diante a essa situação nós não tivermos certeza, dava para fazer essa mulher que estava usando os outros para tentar abrir a porta primeiro. Se eu estivesse errado, pelo menos eu estaria usando uma pessoa que já não tem uma boa índole, pelo menos isso. Nessa hora, o Shota lembra que estava filmando, e o vídeo confirmava que não tinha uma porta do outro lado dessa sala, e conseguem escapar de novo. Então, finalmente eles estão fora do prédio, e recebem uma mensagem de que venceram o jogo. Então é mostrado que cada um deles recebeu um visto de 3 dias, o que leva a perguntar se eles não estão mais no Japão. E onde mais eles estariam? Então de repente, outro jogador apareceu no beco, dizendo que o visto dele expira hoje. O grupo vê um laser caindo do céu, matando o homem imediatamente. O prédio inteiro se apaga e eles têm que achar outro jogo para participar e estender o visto deles. Senão, eles já sabem o que acontece. Parece que podemos ficar presos nesse mundo por um bom tempo. Então essa parece uma boa hora para começar a pensar em como conseguir alimento, armas e mudanças de estilo de vida. Como nós podemos ver, comida enlatada parece algo muito bom para começar, porque é bom e não estraga fácil. Eles de fato encontraram uma grande quantidade,
mas isso não vai durar para sempre, precisam aprender pelo menos a caçar, cozinhar e cultivar. Dá para eles irem a algum parque próximo para cultivar alimentos como abóboras, batatas e até mesmo feijão. Como não tem eletricidade, significa que não tem geladeira, e é muito importante se atentar a isso. Nessa mesma noite, a mulher disse que ela tá lá há 3 dias, mas os rapazes estão lá por apenas 1 dia. Então, quando todos desapareceram, isso aconteceu 2 dias antes para ela do que para eles. Como isso seria possível? Assim, o Aristo simplesmente percebe que o tempo não funciona na mesma velocidade do mundo real. Aqui é completamente diferente. O Shota, por outro lado, acha que deve ter sido uma bomba de pulso eletromagnético, porque depois da explosão, as luzes se apagaram. Mas, com todas as pessoas desaparecidas, já está claro que não existe uma explicação natural para o que estava acontecendo. De alguma forma, eles devem ter cruzado a fronteira entre o mundo normal e agora eles estão jogando sob regras diferentes. Todo jogo tem um criador, e precisamos descobrir quem é o criador. O único jeito de fazer isso é continuar jogando e buscar pistas. Nós não podemos presumir que todo jogo será exatamente igual. Outros jogos podem ter desafios diferentes, e nós precisamos estar preparados para isso. Podemos deduzir muito com base no sistema que eles escolheram. Esses eram 3 paus, porque é uma carta baixa. Isso nos diz que existem muitos outros jogadores para jogar, e eles vão ficando cada vez mais difíceis. Eu treinaria para melhorar meu condicionamento com certeza. Treinaria minha memória, habilidade de observação e técnicas para me manter calmo. Aqui a coisa é complicada e você tem que ficar no seu eixo o tempo todo, como se estivesse no treinamento de forças especiais. E para alguém que ficava na cadeira por 14 horas por dia, isso aqui é uma mudança muito radical que precisa começar o mais rápido possível. Mais tarde naquela noite, os dois combinam de entrar no jogo na esperança de vencer e conseguir tempo para achar um médico para as pernas do amigo deles, que foi queimada. Esse cara do TI é bem precioso, e se ele não conseguir cuidar da sua perna, todos do jogo podem morrer. É por isso que os amigos não devem entrar em um jogo juntos. Essas lesões podem afetar a todos, e tem jogos que só tem um vencedor. Então, se todos estiverem divididos, todos podem ser vencedores e aprender com a jogada dos outros, e coletar informações mais rápido, e assim sobreviveríamos. Eles entram no jogo. Quando pegam o telefone, eles descobrem muitos outros competidores. Essa agora vai ser bem mais complicada. Esse cara até usou energia para recarregar o aparelho de escutar a música dele. É inteligente aproveitar a energia quando temos acesso a ela, mas esse toca-fitas a pilha não funciona com energia. Então tem algo bem suspeito nessa situação. Essas pessoas parecem mais experientes no jogo e provavelmente estão aqui há muito tempo. Então eu tentaria aprender tudo o que pudesse com esse pessoal, observando eles para com certeza me dar melhor do que qualquer noob por aí. Porque as pessoas e conhecimento são os recursos mais valiosos que nós temos aqui. Essas pessoas também são as mais perigosas. O jogo é o 5 de espadas e o número representa a dificuldade, enquanto o naipe representa o tipo de jogo, e nesse caso é um jogo de habilidade física. O jogador explica que o naipe de paus representa a batalha sem time. Outros são desafios de conhecimento. Copas envolve desafios que envolvem confiança e traição. E esse aqui é o pique-pega mortífero. Todos devem fugir do pegador, e eles têm 20 minutos para achar o local seguro antes que o prédio exploda. Eles se dividem em busca de uma estratégia, até que o pegador chega ao último andar e a caçada de fato começa. Esse cara começa eliminando jogadores de cima para baixo, porque existe um laser bloqueando as saídas e a caçada é mais fácil de cima para baixo. Por isso, eu ficaria no último andar, no canto, perto desse encanamento aqui, porque eu poderia tentar escorregar por ele e escalar rapidamente. Isso me permitiria entrar em qualquer andar e também poderia usar para subir no teto, o que me deixaria praticamente invisível e a salvo. Esses caras procuram um local seguro nas salas, mas elas estão todas trancadas. Eles escutam tiros do andar de cima e escapam por pouco dos tiros. Eles saem correndo e se escondem atrás de uma parede, enquanto o assassino continua pro andar de baixo. É bem arriscado, mas essa é a melhor hora para atacar, porque não dá para correr para sempre. A maior parte da configuração desse prédio estava a favor do pegador. As escadas dão alguma vantagem ali, porque os pegadores não estavam conseguindo atirar. Então eu me esconderia e tentaria empurrá-los para a escada contra uma parede. Ele provavelmente apoiaria as mãos na frente da parede e eu pegaria a arma dele.
O atirador segue atirando, eliminando alguns jogadores que encontra pelo caminho. Enquanto os dois amigos se movem para um lugar estratégico, o atirador se move na direção deles, mas não consegue vê-los. O Arisu, como era um gamer de muito tempo, acaba entendendo que a máscara atrapalha a visão deles. Agora, eles conhecem a fraqueza desses atiradores. O gamer grita para os outros jogadores que, se eles conseguirem acompanhar a localização do atirador, eles conseguem achar a área segura como um time e parar a bomba. Essa garota é a primeira a tentar. Ela grita a localização. O atendente de bar quer emboscar o atirador e o Arisu concorda. Ele também é um gênio da tática e ele consegue dizer a altura, peso, nível de treinamento. Mas o Arisu percebe algo a mais aqui. Esses dois caras têm pulseiras de armários. Mesmo que seja uma situação de vida ou morte, esse é o pequeno detalhe importante que você não pode deixar passar, porque isso quer dizer que eles têm coisas valiosas o suficiente para poder guardar. E se algum deles morressem, com certeza eu pegaria essas chaves. A menina se oferece para descer para os primeiros andares para procurar o atirador e desce pelo parapeito. O Arisu corre atrás da área segura, com a ajuda da garota escaladora. O amigo do Arisu e o homem novo, que apareceu, estavam prestes a emboscar o atirador. É uma boa estratégia, afinal o atirador vai ser distraído do objetivo principal. Eles podem vencer o jogo. Esse cara chama a atenção do atirador, mas o parceiro dele não chega para ajudar e o cara morre. O jogador é desleal e estava só esperando o atirador descarregar a sua arma. De repente, ele aparece e joga fumaça contra o atirador, enquanto desvia de uma rajada de balas e agora ele estava sem munição. Eles se revezam lutando contra o atirador, e esse assassino é muito bom de briga. Ele até aguenta ser esfaqueado várias vezes pelo amigo do Arisu. Enquanto isso, o Arisu tenta achar a área segura e viu uma porta onde o assassino encheu de tiros. Não faz sentido atirar várias vezes de longe, a não ser que ele esteja protegendo alguma coisa. Ele não é o único que percebeu isso, e outro jogador aparece. É o mesmo cara que estava ouvindo música. O Arisu abre a porta lentamente e dá uma olhada lá dentro. Eu abriria a porta do outro lado só por precaução, afinal eu não sei o que tem do outro lado da porta. E talvez uma boa aqui fosse colocar alguma coisa de metal na frente, só para garantir sendo um escudo. Poderia ser útil em caso de ameaça. Lá dentro, eles acharam uma porta e vão ver o que é. Mas então aparece outro assassino. Eles têm que fugir, mas então o outro jogador estava com um taser e dá um choque no atirador. Então aqui nós notamos que mais cedo ele estava carregando o taser e não um radinho, mas isso não foi o suficiente para acabar com o atirador. O Arisu corre e percebe que estava preso na área segura. Lá ele consegue ver dois botões que param a bomba. Só que os botões têm que ser apertados ao mesmo tempo. Então ele grita da área segura para os outros jogadores que ele precisa de alguém para ajudar. A situação é bem complicada nesse jogo, não dá para ficar acreditando assim nas pessoas. Então, enquanto não chega ninguém, eu tentaria de alguma forma dar um jeito nisso. É bem complicado ser flexível e se alongar para apertar os dois botões ao mesmo tempo é quase impossível nessa situação. Mas dá para tentar jogar pelo menos um tênis para apertar o botão. E nessa hora, o atirador abre a porta e o Arisu tenta derrubar o cara. Ao mesmo tempo, a menina que escala entra na sala pela janela e dá um choque no atirador com o taser. Eles pulam e apertam o botão literalmente no último segundo. A atiradora tira a máscara e parece aterrorizada, até que o colar dela explode. Esses atiradores são outros jogadores que também jogam pela própria vida. No andar de baixo, o bartender encontra o rádio com o jogador morto e escuta somente duas frases que é: "A resposta está nas nossas mãos" e "volte pra praia". Ele não é o único pegando objetos dos jogadores mortos. Esse cara achou um pedaço de papel com um atirador e tinha um desenho bem estranho. Isso aqui não estava deixando na cara o que significava, mas é muito mais importante do que você pode imaginar. Eu com certeza procuraria por qualquer coisa que fosse útil e que tivesse com os mortos. Qualquer informação é útil e principalmente aquela chave com o cara que morreu. Especialmente quando as respostas são tão difíceis de encontrar. Os amigos voltam e recebem as boas-vindas. Eles estavam felizes por estarem vivos, e o grupo discute o que fazer com a informação que o seu amigo escutou pelo rádio. Bem, esse negócio é muito útil, porque agora nós podemos escutar o que dizem os nossos adversários. Nós precisamos usar qualquer coisa para ganhar uma vantagem competitiva contra os outros. Eles podem discutir estratégias de jogo ou até onde achar comida e armas. Informações com certeza podem significar a diferença entre a vida e a morte. Na noite seguinte, o grupo segue para Shibuya para entrar em outros jogos que acontecem no Jardim Botânico de Shinjuku. E esse jogo vai ser diferente dos outros. Eles entram e veem uma mesa cheia de ferramentas de aparência ameaçadora. E os headsets high-tech também estavam ali.
Veja bem, se aqui tem 4 pessoas e eles deixaram essas armas aqui, eu tô achando que isso não será bom pra nenhum de nós. Mas quando chega uma hora que você tem que matar pra sobreviver, escolher a arma certa é completamente fundamental. A arma precisa ser leve o suficiente para você sair correndo com ela, mas também tem que ser bem poderosa. O certo nessa situação era um martelo e um machado que fosse um pouco menor, e essas são armas que você pode usar apenas com uma mão, e nenhuma delas vai se quebrar bem facilmente. Quando eles colocam os headsets, eles se prendem aos pescoços dos jogadores e liga. Eles identificam os oponentes com uma tecnologia avançada operada como movimento pelos olhos, e o jogo que eles vão jogar é bem simples, pique-esconde. O nível de dificuldade é 7 de copas, e isso não é brincadeira. Uma pessoa vai ser o lobo e o resto os carneiros, e a pessoa que descobrir quem é o lobo vira o próximo lobo. Você precisa ser o lobo durante 15 minutos, senão você vai morrer. A confiança é muito importante aqui. Assim que eu vi que esse jogo é um jogo de copas, eu ficaria de olho bem aberto em relação a essa mulher. Nós vemos ela puxar o tapete de alguém no primeiro jogo, ela não é lá essas coisas. E ela vai fazer isso de novo se nós não prestarmos atenção. O primeiro lobo é o Shota, e ele tenta tirar o colar, mas é avisado que o colar vai explodir. Ele se vira e faz contato visual com o Arisu, que vira o lobo na hora. Percebendo o que estava acontecendo, essa mulher chama a atenção dos dois, fazendo com que o Arisu olhasse para ela. Ela se torna o lobo e sai correndo. O lobo aqui não é um caçador, mas sim a caça, porque somente o lobo vai estar vivo no fim do jogo. O bartender corre atrás dela, mas ela fica para trás. Ela se esconde atrás dos arbustos na tentativa de continuar sendo o lobo até o fim. Essa mulher tem um bom instinto de sobrevivência, mas ela precisa de uma estratégia melhor para poder se esconder, porque ela estava usando o sapato de salto, o que produz pegadas muito relevantes e que poderiam ser usadas para encontrar ela. Se eu conseguisse pegar o lobo, com certeza eu iria subir em uma árvore, porque dificulta o contato visual. Mesmo se alguém tentasse escalar, ainda daria para chutar a pessoa e ela cairia de lá de cima. O amigo do Arisu encontra a mulher e tenta pegar ela, mas ela ataca ele e no fim ele consegue virar o lobo. O desenvolvedor do jogo quer que você escolha entre a sua vida e a vida dos seus amigos. Às vezes nem tem como todos aqui vencer, mas eles têm que tentar. Esse é um jardim e tem água. Se todos eles olhassem pro reflexo da água, poderia funcionar. A mulher corre para atacar o Arisu, mas o amigo dele do TI pula sobre ela. O Arisu sai correndo para se esconder e tenta tirar o headset, mas esses colares explodem e ele não quer fazer isso. O amigo dele, o bartender, sai procurando por ele e o Arisu, emocionado, diz que ele não quer que os amigos dele morram. Mas o bartender diz que acredita no Arisu, pois vê o potencial nele desde o começo, e é o Arisu que tem que sobreviver. O Arisu corre para procurar eles, mas eles se escondem em silêncio, e quando o Arisu encontra ele, já era tarde demais, o colar explode, e o Arisu é o único vencedor, com todos ao seu lado simplesmente morrendo. Isso aqui foi muito trágico e o resultado que ninguém queria, mas nós temos que acreditar que esses jogos não vão parar. Então, se eu fosse o Arisu, dá pra pensar nessa dor de perder todos os seus amigos pra ganhar forças nos jogos. Eu sei que é difícil, o luto é muito complicado e muitas pessoas simplesmente desistem das suas vidas, mas daria pra desenvolver técnicas para os próximos jogos, treinassem, pensar pra ficar cada vez mais forte, e isso nunca mais iria se repetir. Fazendo exercícios e formaria um novo time, tendo um novo foco para conseguir sobreviver, e meus amigos não morreriam em vão. A menina corredora de antes que escalava tudo, encontrou o Arisu caído na rua durante uma chuva. Ela leva ele para um abrigo para comer e conversar. O visto dele termina hoje, então eles precisam fazer algo ou eles vão morrer. Naquela noite, eles foram até um túnel e eles encontraram um ônibus, com 3 homens dentro, e um cara machucado. Eles descobriram que esse jogo se chama Distância, e é um jogo de equipe de 4 paus. O objetivo vai ter que ser alcançado em 2 horas, e mostra um contador de distância que começa do zero. Então é necessário olhar ao redor e descobrir para qual direção seguir. Eu andaria para várias direções no túnel para descobrir se os passos são contados, e decidir para onde ir. Um dos homens percebem que esse ônibus era combustível e não precisaria de eletricidade para funcionar, mas não tem combustível, eles precisam ir correndo, e o cara que estava machucado pediu ao amigo para ir sozinho e que ele daria um jeito de sobreviver. Então eles vão correndo. Como existe muitas pessoas que não gostam de correr, uma oportunidade boa aqui era tentar ligar um desses carros, já que tem muitos para todos os lados.
nós não sabemos a distância que nós teríamos que correr. E como é um jogo de paus, eles deveriam tentar desenvolver uma estratégia em grupos. Então seria bom eles procurarem gasolina pelo túnel ou conseguir outros carros que estivessem com chaves. Ao atingir 5.000 metros, eles já estão morrendo. Tá na cara que eles estavam fazendo alguma coisa errada. Eles só se cansaram e não estão agindo como um time. Sendo um jogo de paus, é necessário repensar a estratégia para que ela fosse compatível com o naipe. Todos ali continuam correndo, mas percebem que tem alguma coisa se aproximando. Era uma pantera. Todos se separam, se protegendo, até que um deles é atacado até a morte. Eles usam um sinalizador e conseguem escapar, mas precisam continuar. Então, eles encontram um caminhão carregando uma moto a diesel. Não era necessário eletricidade para ligar ela. O Harrison chegou à conclusão que se eles levassem ela até o ônibus, poderiam pegar o diesel e levar o jogador machucado até o objetivo. A menina e o outro jogador continuam correndo e o Harrison tenta voltar com a moto. Os motores a diesel usam ignição por compressão, enquanto os motores a gasolina usam ignição por faísca. Mas dá para usar gasolina em um carro a diesel, então usar moto a diesel é bom, mas desnecessário. Os outros jogadores chegaram até o final do túnel, onde encontraram uma parede prestes a estourar e iria alagar tudo. Um carro nessa situação seria bom para poder se proteger. O homem que estava com a menina tropeçou e é engolido pela inundação. O Harrison conseguiu ligar o ônibus e buscou a menina, então eles foram atingidos pela água, mas conseguiram sobreviver. Quando eles conseguiram sair do ônibus, eles perceberam que esse era o objetivo do jogo. Os números indicavam nada mais, nada menos do que a distância em relação ao ônibus. Se tivéssemos prestado atenção na pichação do ônibus, estava escrito objetivo em inglês ali. E se nós tivéssemos perdido essa pista besta, nós poderíamos simplesmente se juntar e empurrar o ônibus. Assim, nós teríamos percebido que o número não iria se alterar, dando uma boa indicação de que deveríamos ter ficado exatamente onde estamos. Fora do túnel, o Harrison conta a história da tal praia que o amigo dele escutou pelo rádio e que eles teriam que procurá-la. Eles não sabem o que esperar, mas estão muito próximos de encontrar algumas respostas. Eu preciso falar uma coisa bem interessante aqui. Se eu soubesse de tudo isso sobre motores a diesel, pode ter certeza absoluta de que, bom, eu não trocaria uma moto por uma bicicleta. Enquanto estava em Tóquio, eles estão mais distante das conveniências da cidade grande, onde os suprimentos são escassos, e o Harrison só tem 3 dias de visto. Eles passam a noite em uma floresta, aprendendo a caçar e a sobreviver. Ela é uma sobrevivente com mais experiência na natureza. Eles caçam, acampam e preparam comida. Precisamos aprender o máximo possível com ela, pois nunca se sabe quando podemos perder um amigo. Como já aconteceu, e foram 2 ao mesmo tempo. Eu também exploraria todos os lugares possíveis e conheceria todos os lados dali. Quanto mais conhecemos um lugar, mais vantagens temos nos jogos, como lugares para se esconder em locais estratégicos. Durante uma noite, eles encontram um grupo de jogadores que começou o jogo e percebem que todos têm uma pulseira-chave, assim como aqueles caras do jogo Pique-Pega. Algo estava acontecendo e eles terão que investigar isso. Isso é claramente uma sociedade organizada de jogadores, mas não confiar em nenhum deles é essencial. Situações de vida ou morte despertam o pior nas pessoas, afinal, eles têm vantagens coletivas, mas também estão buscando maneiras diretas de vencer. Os dois seguem o grupo até um hotel, onde surpreendentemente há eletricidade, ao contrário de tudo o que tem na cidade. Enquanto esperam, alguém chega por trás e os surpreende, apagando os dois. Nessa situação, com certeza eu teria tentado ser mais astuto, tentar pegar o bracelete de um dos jogadores e usá-lo para obter mais informações sobre eles. Os dois acordam e são cercados por pessoas com roupas de praia. Eles os interrogam sobre o jogo. O Harrison diz que eles estão aqui para descobrir respostas, e esse cara aqui disse que tem as respostas, mas só irá revelar quando chegasse a hora. Ele tem uma parede cheia de cartas de baralho, e explica que se conseguirem coletar todas as cartas, um sortudo pode voltar ao mundo normal. É para isso que a praia foi criada, para formar um grupo de jogadores para coletar as cartas, e eles não têm outra opção senão se juntar a eles. De jeito nenhum eu confio nisso. Sério, uma pessoa sozinha precisa ganhar todas as 52 cartas do baralho sozinha para escapar. Isso não é explicado de jeito nenhum, de nenhum lado. E ele simplesmente não sabe que esse tipo de grupo não está preparado com o interesse coletivo, igualdade ou representação. Se uma pessoa só pode sair dali vivo com essas cartas, você acha que tendo todas essas cartas em mãos, todos os outros vão abrir as mãos e falar: pode ir, fulano, você merece?
De jeito nenhum. É tudo sobre poder e sobrevivência, e se você não rouba, cai em uma armadilha. Quanto mais pessoas ao seu redor, mais chance de ser apunhalado pelas costas. Por outro lado, esses caras têm eletricidade, combustível, água e armas. Então, se nós formos capturados, é melhor tirar vantagem dessas coisas. Eles têm 3 regras. Todos devem vestir roupas de praia, porque dessa maneira você não pode esconder armas. Todas as cartas conquistadas serão confiscadas. E se alguém desrespeitar as regras ou trair a missão, será executado. Eles querem testar o Arisu, e essa cientista estava observando a capacidade dele de tomar decisões. O grupo entra em um lugar que estava se enchendo de água, com um transformador de energia acima deles. O desafio é jogar a lâmpada com dificuldade do 4 de ouros. O objetivo é descobrir qual desses interruptores acende a lâmpada, mas você só pode tentar uma vez em um interruptor com a porta aberta, e se alguém estiver dentro do espaço com a lâmpada, a porta não será fechada, e eles só podem tentar uma vez. Se a água tocar nos interruptores, eles morrem. A água começa a subir, e o Arisu não sabe o que fazer, mas eles sabem que precisam agir rapidamente. A mulher confronta o protagonista. Vale a pena arriscar a vida de todos confiando na sorte? Bom, a água já estava na cintura deles, e não há tempo para discussões. No entanto, ele pensa no que foi dito e tem uma ideia. Existe uma chance de verificar um interruptor com a porta aberta para confirmar se a luz estava acesa ou não. Então, eles fecham a porta primeiro, e ele aciona o interruptor A. Eles tentam o interruptor B, com a porta aberta, mas a lâmpada não acende. O Arisu resolveu toda a charada e prova o seu valor aqui. No entanto, existe uma coisa que eles não consideram. Os celulares são a prova de água que foram entregues a eles. Sabemos que os jogadores podem usar esses celulares para gravar vídeos, e eles poderiam tentar todos os interruptores de dentro do espaço com a lâmpada para descobrir a resposta por meio de um vídeo. Após resolver o desafio, todos os jogadores retornariam à praia, e o líder quer conversar com o protagonista. Ele estava impressionado com a sagacidade do protagonista e o convida para uma reunião executiva. O Arisu diz que precisa renovar o visto dele e ele está bem cauteloso, pois percebe que essa gente é perigosa e que parece existir alguma rivalidade que ele não quer se envolver. Ele teme que, se ele se aproximar do inimigo, coloque a vida de alguém em risco. Sua estratégia é não chamar a atenção, agir com humildade e esperar a oportunidade de escapar sem ser percebido. No dia seguinte, o protagonista avisa aos seus amigos que os militantes estão de olho neles e começa a pensar em alguma forma de escapar. Ele conversa com algumas pessoas para descobrir o que mais sabem sobre esse mundo e descobre que pode haver lasers em todo o país. Ele vê alguns militantes perto de um depósito de lixo e espera que eles saiam para verificar o que aconteceu. Lá ele encontra vários corpos. E aquele cara estranho aparece, a mesma pessoa do jogo de cartas de baralho. O estranho explica que isso é o que acontece quando você trai a praia. Ele propõe ao Arisu que roube todas as cartas do líder e fuja daquele lugar para sempre. É um plano perigoso, mas ele sente que precisa fazer algo. Sua amiga concorda com o plano e sabe onde estão as cartas, por mais que elas estejam bem guardadas. Mais tarde, o protagonista é chamado para uma reunião urgente e descobre que o líder estava morto, vítima de um tiro. Todos se perguntam se ele morreu nos jogos ou se alguém os matou. Os militantes ameaçam os outros jogadores, e o soldado Agronin é escolhido como novo líder. Sem outra opção, agora é a hora de roubar as cartas e fugir. O protagonista está no último andar, tentando encontrar algum código que o estranho passou para ele. No entanto, o cofre não abre. Ele chegou lá, fez tudo certinho, mas não abriu. Os militantes o pegam em flagrante. Parte do plano desse cara era usá-lo para descobrir o verdadeiro código do cofre. Nós deveríamos saber que não dá para confiar em ninguém e que todos são perigosos. Esse é o básico do básico, não dá para confiar quando um estranho vem com um joguinho. Me ajuda a roubar o vilão. Que ideia de jirico é essa? Enfim, ele começa a pensar em outra forma de escapar, planejando uma distração maciça na praia para que os membros voluntários possam escapar sem serem notados. Ele se esconde em algum lugar próximo, onde acredita que não será encontrado. O Arisu é amordaçado e jogado em um quarto escuro. Ele vai ficar lá até o visto dele expirar. Enquanto isso, o estranho volta para o quarto do líder para abrir o cofre e encontra todas as cartas coletadas. A garota é levada para um quarto pelo braço direito dele e ele tem a intenção de fazer coisas terríveis com ela, coisas muito perversas que não se deve fazer com ninguém. Mas por sorte, a energia do resort inteiro
acaba, causando uma confusão. Todos olham ao redor e descobrem uma tela mostrando um jogo ali. Todas as saídas da praia foram fechadas por lasers, transformando o hotel em uma arena para um novo jogo. Com uma carta de dificuldade 10 de copas, a carta mais alta. Todos correm para pegar o telefone, mas no meio do caos, a garota vê que uma mulher foi esfaqueada, deixando todos em silêncio. O novo jogo se chama Caça às Bruxas, e eles têm 2 horas para descobrir quem é a bruxa. A atenção se volta para uma fogueira, onde a vítima e o suspeito estavam supostamente juntos. No entanto, a mulher afirma que estava no quarto, o que gera desconfiança. Todos se preparam para matar ela imediatamente, e a garota é salva quando membros do conselho executivo aparecem para interromper a ação. Essa é a clássica caça às bruxas, e eles têm algumas informações para trabalhar. Em primeiro lugar, o jogo é de copas, o mais perigoso, onde alguns jogadores se voltam contra os outros. Eles não podem seguir a resposta óbvia, pois pode ser uma armadilha no próprio jogo. A garota foi esfaqueada com uma faca, mas todos os militantes têm espadas samurais e armas de fogo, então provavelmente não foi um deles. A melhor amiga da garota pode fornecer informações importantes como mudanças no comportamento ou ameaças. Todo mundo começou a se acusar quando o novo líder chegou e ameaça matar todos se a bruxa não for revelada. Ele atira pro alto, criando pânico. Tá bom, a chave para vencer aqui é entender a cabeça do desenvolvedor desse jogo. Ele vai te manipular e não deixar focar em sobreviver, porque você não pode conseguir ver além do que está acontecendo. Em primeiro lugar, nós precisamos cogitar se existe alguma maneira de que ninguém precise morrer no jogo. Convenientemente, nós já temos um corpo. Então eu tentaria jogar a vítima na fogueira para evitar qualquer possibilidade antes que as medidas extremas fossem tentadas. As garotas correm para encontrar o Arisso, que ainda estava preso no mesmo lugar que os caras deixaram ele. E enquanto isso, o cara da espada estava jogando gasolina no subsolo. Eles vão botar fogo em tudo ali. Já a garota de dreadlocks encontra o cientista vasculhando em busca de super cola para tentar encontrar digitais na faca que foi usada no assassinato. Mas era melhor dizer para ela tentar descobrir de onde veio a faca, quem esteve lá. O braço direito do líder fica de cara a cara com aquele estranho, que comenta que a energia do resort acabou quando começou a caça às bruxas, o que indicaria que algum infiltrado desligou a energia e que as únicas pessoas com acesso ao transformador eram os membros do conselho. Em seguida, o cara estranho usa uma lança-chamas caseiro contra o braço direito do líder. Enquanto isso, Arisso consegue tirar a mordaça e grita por ajuda. Por sorte, a amiga dele escuta e corre para ajudar. Enquanto isso, tudo estava pegando fogo. Ele acha que o assassino é um jogador com uma missão de matar a garota e não ser descoberto para poder sobreviver. Mas é aí que ele percebe que estava vendo as coisas pelo lado errado e que ele deveria estar analisando o jogo como um desenvolvedor. Ele acredita que a vítima foi morta antes do jogo começar e que a bruxa estava agindo para criar o caos. Ele acha que sabe quem foi. E faltavam 50 minutos para o final do jogo, e a bruxa ainda não foi encontrada. Os membros sobreviventes estão rendidos no lobby, e o líder manda matar todo mundo. Mas tudo para quando o Arisso chega. O líder sabe que o Arisso não é a bruxa, porque ele estava preso. Ele implora ao líder para trabalhar com ele para arrumar as coisas, mas o líder ataca ele na hora. O líder confessa que ele era a bruxa, mas o Arisso fala que ele é um mentiroso. Ele sabe que o líder matou alguém, mas não era a menina, de jeito nenhum, e sim o antigo líder deles. O olhar do novo líder diz tudo, porque na noite que o antigo líder jogou o jogo, o novo líder atirou nele. Com isso, o Arisso desvendou o mistério. Existe um jeito de vencer o jogo sem matar ninguém. A verdade é que a menina se matou. Isso deixa o novo líder revoltado e começa a atacar todo mundo. Eles já estavam sem tempo e precisam terminar isso antes que todos morram. A melhor amiga da bruxa sabe como terminar isso e ela chama a atenção de todo mundo para avisar que ela é a líder do jogo. No entanto, ela imediatamente é morta, deixando todos chocados. O protagonista percebe que há informações que ele ainda não entende sobre o jogo. A cientista volta com a faca usada na morte e confirma que ela tinha se matado, porque as digitais estavam segurando a arma ao contrário. Mas aqui, alguém começa a atirar neles. Era o braço direito do líder, que começa a atirar na multidão, até o próprio líder parar ele enquanto é alvejado. Então, faltando 3 minutos para o final do jogo, o grupo carrega o corpo da bruxa e joga no fogo, enquanto assistem ao resort pegar fogo. O Homem Estranho volta para pegar o 10 de copas para adicionar à sua coleção, e as únicas que faltam é de figura para o baralho ser completo.
No dia seguinte, o Arisu e sua amiga procuram pistas e encontram uma confissão. Duas garotas eram dealers, um grupo escolhido para organizar os jogos. As duas garotas do metrô revelam uma base secreta dos dealers e a sala de vigilância, onde os jogos e jogadores são monitorados. Mas eles descobrem que os deuses estão mortos e os computadores desligados. O protagonista nota que o desenho em um pedaço de papel que ele encontrou há muito tempo era na verdade o mapa da estação de metrô. Eles encontram evidências de que alguém chegou antes deles. Enquanto tentam entender o que estava acontecendo, uma transmissão urgente é feita por um executivo da praia. Ela cumprimenta os jogadores e anuncia uma nova rodada de jogos envolvendo as cartas e figuras, marcada para o próximo dia ao meio-dia. Enquanto saem para a superfície, eles olham para o céu e conseguem ver dirigíveis gigantes carregando o rei de espadas gigantes por toda a cidade. Então, o jogo oficialmente começa.